Olá, professor Luiz Rezende. Hoje eu venho aqui apresentar para você um plano de estudos pré-edital, concurso nacional unificado. O edital ele sai a partir de 20 de dezembro. Nós temos um tempo aí para estudar antes do edital e nós não podemos nos dar o luxo de estudar apenas com o edital, porque se o edital sair no final de dezembro, as provas acontecem em março, nós temos 3 meses para estudar. É muito conteúdo. Então, qual é a estratégia? Nós temos o núcleo comum, que são as matérias que serão abordadas para todas as áreas, né, os blocos temáticos. E nos blocos temáticos nós teremos as matérias específicas em prova discursiva de cada área. Então, o importante nesse momento é reforçar o núcleo comum, porque inclusive já existe uma certa previsibilidade daquilo que pode cair, baseado nas experiências anteriores, baseado nos editais anteriores dos órgãos que vão concorrer ao CNU. A própria ministra da Gestão e Inovação, Esther, quem tem organizado o CNU, diz que quem presta concurso fica tranquilo, não vai precisar reinventar roda, a abordagem de concurso vai continuar sendo assim. Então, nós entendemos que existe um grupo de matérias que vão ser abordadas e você já pode criar seu plano em cima disso. Inclusive, concurso 100% gratuito do CNU do QC. Então tem um curso com quase 1.000 aulas, PDF, mapa mental, questões, nossas aulas, eu estou lá com as aulas de informática. Então vamos lá, vamos conhecer esse plano para você entender. Bom, eu montei aqui um plano de 4 horas de estudo. Óbvio que você pode adaptar para a sua realidade, né? Quantidade é menos importante do que qualidade. Então, se você tem 1 hora, você adapta. Se você tem 8 horas, você adapta. Eu peguei, em média, 4 horas de estudo. E o ideal é você estudar 2 matérias por dia. E eu sugiro que você estude matérias distintas. Por quê? Porque cognitivamente, quando você estuda uma matéria, sei lá, língua portuguesa, pegando o primeiro exemplo aqui, depois muda para direito constitucional, sua mente ela dá uma restartada quando começa a ver um conteúdo novo. Você já percebeu que quando você faz uma prova e você está lá respondendo crase, semântica, muda, tem função ser do Excel, você leva um choque. Por quê? Porque o seu cérebro é obrigado a reestruturar a forma de raciocinar. E isso retoma seu ponto de atenção, e isso ajuda você a ter menos exaustão em trabalhar, em ler apenas aquele tema. É por isso que toda a estrutura de estudo, desde a graduação, ensino regular, fundamental, ensino médio, está baseada em você ter várias matérias por dia. E não uma matéria. Hoje é o dia de português, hoje é o dia de matemática. Então, utilizando esse princípio secular do método de estudo, aqui você tem língua portuguesa e sugestão, né? E depois direito constitucional. Essa 1 hora e meia, eu sugiro que você estude teoria. Mas é por óbvio que quando a gente fala de teoria, nada impede que ao assistir uma videoaula ou ler o material, você tenha questões que o professor se utiliza dessa questão para explicar a teoria. Não tem problema nenhum. Isso é natural, inclusive. Eu me utilizo de questões no meio das minhas aulas do curso da assinatura limitada do QC para reforçar a teoria. Né? Você não vai resolver questões nesse momento, mas você vai se deparar com questões sendo resolvidas no processo de curso de estudo. E, posteriormente, você faz 1 horinha de questões das 2 matérias. E por que isso? Pensa comigo. Você estudou português, aí você foi para constitucional, e aí, se você resolver questões logo depois do seu estudo, até eu vou responder questões de legislação aduaneira, coisa que eu nunca estudei na vida. Mas quando você estuda português, você vai para constitucional, e você é obrigado a retomar depois questões de português, e depois de português constitucional, aí a sua mente vai puxar aquilo que você compreendeu, não aquilo que você acabou de ver. Então essa é a sugestão. Resolva questões para aferir, né, o seu nível de compreensão de português depois constitucional. Aí essas matérias são as matérias que nós temos previsibilidade. E caiam no núcleo comum, baseado nos editais anteriores das provas que estão no CNU. É apenas uma sugestão, você segue o mesmo método. Então você entendeu, né? Aqui você faz primeiro questões de português, depois constitucional, e anota o desempenho. Informática, direito administrativo, atualidades. Aí você vai migrando de RLM para matemática, pode ser uma semana outra. Esse é o núcleo comum. Aí você volta, matéria, português, constitucional, informática, administrativo, atualidades RLM. Nós teremos aqui as matérias humanísticas, né?
administração, direitos humanos, ética, mas vamos esperar para o edital. Não são matérias tão complexas assim. Esse aqui é um núcleo garantido. E aí você anota, né, o conteúdo que você, as matérias que você estudou e o seu desempenho. No final de semana você reforça as duas matérias que você foi pior, porque concurso público não é um processo do especialista. Concurso público é um processo do generalista nas matérias. Você tem que ser especialista numa área de estudo e generalista nas matérias. Então, quando a matéria que você está pior se aproxima em desempenho de acerto da matéria que você está melhor, quando esse espaço diminuir, você está bem preparado. Essa é a proposta de plano. Dá um printão, anota aí. Pré-edital, que a gente espera matérias do núcleo comum. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.